bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Papo Real, o programa que traz para você as peculiaridades, as informações sobre a monarquia. E sempre lembrando que nós não queremos convencer você a se tornar um monarquista, mas apenas nós queremos lhe dar subsídios, nós queremos lhe dar informações para que, caso você queira ser contra a monarquia, não tem problema, mas pelo menos você o seja com propriedade, e não com esses argumentos de botequim que as pessoas usam contra a monarquia, dizendo que a monarquia é todo poder na mão do rei, enfim, esses argumentos que, como eu disse, são argumentos de botequim, não fazem o menor sentido, uma vez que hoje nós queremos uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento é escolhido pelo povo, pelo voto direto, e o rei, o soberano, o imperador é apenas o chefe de Estado e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto, eu até trouxe uma cola aqui, sobre um assunto muito importante, muito interessante, que foi sugerido pelo coordenador do programa Papo Real, do canal Papo Real aí no Brasil, que é o Leonardo Scherer. Queria agradecer ao Leonardo, que está trabalhando com afinco para fazer desse canal um sucesso e para que nós possamos levar para você as informações sobre o regime monárquico. O assunto de hoje é reconhecimento. É necessário o reconhecimento da família real, da família imperial, dos príncipes, para que eles tenham legitimidade? É necessário esse reconhecimento, mais especificamente um reconhecimento da república, onde essa monarquia outrora reinou? Isso é importante ou não é importante? Bem, sob o ponto de vista da lei internacional, é até ridículo, porque a república tem interesse em não reconhecer o regime monárquico, uma vez que tomou o poder de uma forma, geralmente com um golpe de Estado, como aconteceu no caso do Brasil. Então, a lei internacional diz que é claro que não há interesse direto da república em reconhecer qualquer direito soberano que essa família venha a ter para reclamar o trono, para reclamar a volta da monarquia, ou seja lá como for. Então é claro, para a república não vale a pena fazer esse tipo de reconhecimento. Contudo, muitas casas reais, como por exemplo a nossa, recebeu um reconhecimento formal dos títulos e da sua função, vamos dizer, histórica e cultural. Bom, em 2016, nós recebemos, a Casa Real de Gassan recebeu o reconhecimento da ONU, que se chama Status Consultivo Especial. Ou seja, a Casa Real é uma organização não governamental, apolítica, secular, cultural, histórica, que representa a nossa dinastia, e ela foi registrada dessa forma, e em 2014 nós entramos, 2011 nós entramos com o processo na ONU, levou 5 anos para ser completado. Em 2016 nós conseguimos esse reconhecimento, tendo hoje o status consultivo especial. Com esse status consultivo nós podemos diretamente ter representações e comunicações com os países membros, nós temos acesso aos eventos da ONU, nós temos acesso a todos os prédios da ONU, no quartel-general em Nova York, na Suíça, em Genebra, e também em Viena, na Áustria. Nós recebemos reconhecimentos também de vários eruditos, de vários mestres, por exemplo, em história maronita, o professor Antoine Daoud, no Líbano, que é considerado um dos maiores historiadores maronitas vivos, reconheceu a história da nossa família como legítima. E também nós recebemos do professor Joseph Kechichian, que é considerado o maior
expert em sucessão dinástica do Oriente Médio. Ele é o único cristão que é professor emérito do King Faisal Center of Islamic Studies, que é o centro de estudos islâmicos do rei Faisal na Arábia Saudita. Ele foi diplomata também e escreveu 14 livros sobre sucessão dinástica no Oriente Médio e sucessão dinástica árabe. Ele está no nosso documentário Os Reis Cristãos do Oriente Médio, que está disponível no canal. Você pode acessar o canal e assisti-lo, lembrando-se de ativar as legendas em português, que estão disponíveis, caso você não fale inglês. Ele está no nosso documentário, então nós recebemos um reconhecimento jurídico dele, da nossa reclamação, dos nossos títulos, e afinal de contas ele é o maior expert no mundo sobre o assunto. Em 2017 nós entramos com um processo para sermos reconhecidos pelo governo do Líbano, culturalmente, né? Afinal o Líbano é parte do território onde nossa família reinou, e os últimos 500 anos de reinado foram onde hoje é o território do Líbano. Eu gostaria de lembrar que o Líbano ele existe desde 1946 enquanto país. O protetorado do Mont Liban, que foi criado pelo governo francês, está fazendo, na verdade, 100 anos agora, onde o Líbano hoje era um protetorado francês, depois da Primeira Guerra Mundial, onde o Império Otomano perdeu todos os seus domínios, e apesar de ser um termo extremamente ofensivo, os libaneses no Brasil são chamados de turcos. As pessoas não entendem por quê, porque a etnia turca e os libaneses, sírios libaneses, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. É um povo nômade dos Balcãs, que são os turcos, e os libaneses são uma mistura de fenícios, árabes. É um povo absolutamente sedentário. Sedentário, que eu digo, não é no sentido pejorativo, não quer dizer que eles não fazem exercício. É um povo que não é nômade, é um povo sedentário, é um povo que constrói cidades, que constrói igrejas, que vive num país, numa terra específica. O nômade não, o nômade ele vive num país e ele explora aqueles recursos naturais e ele se move para um outro lugar. Os povos árabes beduínos fazem isso, então eles nunca estão num território específico. Muito bem, então o Líbano era uma província otomana. Com o final do advento da Primeira Guerra, o Império Otomano perdeu a guerra e perdeu a grande maioria de seus territórios. E os britânicos e os franceses dividiram o território do Oriente Médio e criaram esses países que nós conhecemos hoje. A Síria, a Jordânia, o Iraque, o Líbano, enfim. Todos esses países foram criados após a Primeira Guerra Mundial e atingiram sua independência, no caso do Líbano, em 1946. Então, a grande maioria dos libaneses, incluindo a minha família, quando chegou ao Brasil, não eram libaneses porque não existia Líbano naquela época. Então, a minha família chegou entre 1917, mais ou menos essa época. Alguns familiares haviam ido ao Brasil antes, no final do século XIX, quando os otomanos exterminaram boa parte da população libanesa, mas a minha família direta chegou em 1917, mais ou menos. Que realmente a situação estava insustentável onde é o Líbano, então muitos libaneses migraram ao Brasil, tanto é que hoje você tem 3 vezes mais libaneses e descendentes no Brasil do que no próprio Líbano. Enfim, em 1917, voltando ao assunto, em 2017, exatamente 100 anos após a minha família chegar ao Brasil, nós conseguimos uma audiência com o presidente general Michel Aoun
E nós entramos com esse processo de reconhecimento que acabou levando mais ou menos 3 anos para ser completado no ano passado. Muito bem. Tanto o governo otomano quanto o governo libanês já reconheciam os títulos da nossa família, tanto é que você pode ir no nosso site, no site da Casa Real, e www.royalghassan.org, eu vou colocar para você ver aí, e você vai ver os vários documentos com a chancela do Império Otomano, em vários documentos, como escrituras, transações, onde os títulos da família são citados. E os passaportes também dos meus primos, que nasceram no território libanês, também têm os títulos. Os primos que vivem aí no Brasil, como eu também, como você é monarquista ou não é monarquista, os monarquistas sabem que após o golpe de 1889, tudo relativo à monarquia foi banido e foi proibido. Então, nós não registramos nenhum tipo de título, apesar do meu nome ser um nome real, né? Mas não registramos o título nas nossas certidões de nascimento. Então, veja, o governo libanês já reconhecia a nossa família, já reconhecia inclusive o livro que foi escrito em 1948 sobre a família, o Sheikh Ashmore. É um livro reconhecido pelo governo libanês. Se você olhar no nosso site, lá tem um canal, o Ministério da Comunicação do Líbano, reconhecendo o livro como fonte oficial histórica. Você vai encontrar, muita coisa está em árabe, mas se você usar eu não estou sendo patrocinado pelo Google, mas se você usar o Google Chrome, ele vai fazer a tradução para você dos sites que estão em árabe. Então, nós já éramos reconhecidos há muito tempo pelo governo libanês, mas nós queríamos buscar algo que fosse mais presente, mais corrente, vamos dizer assim. Então nós peticionamos, inclusive, a abertura de um branch, de uma filial da Casa Real no Líbano. E após um processo de investigação, inclusive da polícia secreta, a polícia secreta do Líbano, chamada Mahabarat, eles tiveram que emitir um parecer. Eles investigaram a nossa família, investigaram a história, investigaram várias fontes documentais, e eles emitiram um parecer dizendo que tudo se tratava de verdade. Foi necessário também que o Ministério de Assuntos Estrangeiros e Imigrantes emitisse um parecer, né, para o Ministério de Assuntos Internos do Líbano, e esse parecer foi emitido. O Ministério de Assuntos Internos deu o seu ok, e essa petição foi votada pelo Gabinete de Ministros por unanimidade e aprovada. Então, com o decreto 5.800 de 2019, o presidente Michel Aoun assinou, e o primeiro-ministro, que era primeiro-ministro Said Hariri, também assinou. Então nós temos esse reconhecimento do governo libanês, da Casa Real, da soberana, imperial e real Casa de Ghassan. Nós acabamos de receber um outro reconhecimento que também é muito importante, porque nós somos uma dinastia cristã. Desde o século III até hoje, nós somos uma dinastia cristã. Então, se você assistiu o nosso documentário, você vai ver, nós inclusive falamos sobre esse assunto. Mas, no último dia 18 de junho, nós recebemos do maior órgão de líderes muçulmanos do mundo, maior órgão não governamental de líderes muçulmanos do mundo, que conta com mais de 1000 líderes das tradições sunita e xiita, nós recebemos o reconhecimento de todos os nossos títulos, de todas as nossas reclamações dinásticas deste órgão. E nós assinamos um memorando de cooperação, de que eles nos ajudarão, nos auxiliarão na proteção dos cristãos em terras muçulmanas, e nós ajudaremos a diminuir o preconceito contra
os muçulmanos em terras cristãs. Naturalmente, os cristãos em terras muçulmanas precisam muito mais de ajuda nesse momento, que estão por serem extintos, né? E se você quiser saber mais sobre esse assunto, você peça nos comentários ou no nosso e-mail, e nós vamos falar sobre as atividades que a Casa Real de Gassan desenvolve no mundo, uma delas sendo a preservação das comunidades cristãs no Oriente Médio. Porque eu sempre repito isso e vou repetir mais uma vez. Eu acredito que um título de nobreza, um título real, um título de cavalaria é inútil, absolutamente inútil nos dias de hoje, se ele não vier imbuído de uma relevância atual. Ou seja, de nada vale um príncipe exilado, de nada vale um barão, um duque, um conde, ou um cavaleiro, comendador, seja lá o que for, se ele não tem uma função hoje. Então, eu sempre digo que um príncipe não é porque ele não tem os seus direitos, que ele teve seus direitos roubados ou usurpados, não quer dizer que ele ainda não tem os seus deveres. Então, o dever de um príncipe é servir o seu povo, ponto. Esse é o dever do... Eu sou contra príncipes que ficam sentados numa cadeira, revestidos de seda e com as suas medalhas, esperando que um dia, lembrando das glórias passadas, esperando que um dia o povo o chame para novamente reinar. Eu sou contra esse tipo de atitude principesca. Eu acho que um príncipe, ele deve estar ativo na sua comunidade, ativo servindo o seu povo, e é isso que nós tentamos fazer na Casa Real de Gassan. Nós fazemos um trabalho ecumênico. Eu sou, como vocês sabem, se não sabem, eu vou dizer, eu sou católico apostólico romano, fui investido na Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, fui promovido ano passado a Cavaleiro Comendador, então eu tenho fidelidade ao Papa, mas eu trabalho temos um trabalho ecumênico. Eu trabalho junto, por exemplo, com o mais alto líder da Igreja Ortodoxa grega, que é o patriarca ecumênico, Bartolomeu I, que ele me reconheceu e me abençoou quando estive em Istambul, antiga Constantinopla. Eu trabalho com a Igreja Copta Egípcia também, estive com o Papa no Egito, o Papa Tawadros, no Egito. Trabalho com a Igreja Ortodoxa Armena também, estive com o patriarca católicos Aram I no Líbano, que é um grande líder. Todos esses líderes são os mais altos líderes históricos. Há outros também, mas são alguns dos mais altos líderes históricos da Igreja do Oriente Médio. Então, eu também trabalho com a Igreja Protestante também. Então, não é porque eu sou católico que eu não estarei trabalhando com todas as comunidades presentes no Oriente Médio, porque elas precisam de ajuda. Então, mais uma vez, a necessidade dessa relevância de um príncipe que trabalhe pelo seu povo, que trabalhe... Porque eu creio em duas coisas. Uma das obrigações do príncipe é preservar o legado dinástico da sua família, cultural. Então esse é a nossa função, e eu acredito que um príncipe deve preservar esse legado, acima de tudo, mas também deve ter um trabalho atuante em auxílio do seu povo, a serviço do seu povo. Então, por exemplo, um dos príncipes que eu tenho muito respeito é Dom Duarte Pio de Bragança, o chefe da casa, Duque de Bragança, chefe da Casa Real Portuguesa. Ele teve um reconhecimento similar, creio que há uns 15 ou 20 anos atrás, do Ministério de Assuntos Estrangeiros de Portugal, que o reconheceu como chefe da Casa Real Portuguesa. Mais uma vez, esse reconhecimento, o fato desse reconhecimento existir, obviamente dá credibilidade a esse príncipe, mas
a ausência de um reconhecimento não quer dizer que o príncipe não seja legítimo. Então, é muito importante que isso fique claro. Eu tenho grande admiração por Dom Duarte Pio, porque ele tem um trabalho ativo, e eu convido você a conhecer o trabalho de Dom Duarte Pio, pela preservação da cultura lusófona. Ele trabalhou ativamente pela emancipação do Timor-Leste, inclusive recebeu uma cidadania do Timor-Leste como prêmio de apreciação do seu trabalho. Então ele é um príncipe muito ativo defendendo o povo português, defendendo a língua portuguesa no mundo inteiro. Então realmente eu recomendo o trabalho, e tenho grande apreço e admiração por Dom Duarte Pio. Um outro príncipe que também trabalha ativamente pelo seu povo é o príncipe Leca, da Albânia. Eu tive o privilégio de estar com ele na residência real em Tirana, na Albânia. Nós estivemos visitando o presidente da República e eu também visitei o príncipe, e ele também é reconhecido pelo parlamento da Albânia, oficialmente como, digamos, a um nível cultural e histórico. A família real é reconhecida, e ele por muitas vezes trabalhou como aconselhando, oferecendo o que eu chamo de perspectiva soberana aos chefes de Estado e de governo da Albânia. Então ele aconselhou, se não me engano, no Ministério de Assuntos Exteriores ou ao presidente. Então ele está ativo, dando a sua contribuição e trabalhando pelo povo da Albânia. Então eu tenho também muito respeito pelo príncipe Leca. Muito bem, então vamos agora falar a respeito do Brasil. Então o Leonardo Scherer, o nosso coordenador do Papo Real aí no Brasil, ele, se não me engano, tem um projeto pedindo para que o parlamento brasileiro reconheça a família imperial. Eu acredito que isso possa ser muito importante. Nós estamos vivendo num momento de extrema crise, de extrema polarização, e eu acho que nós devemos esquecer a disputa política e dispor da família imperial para que tenha um papel, mesmo que cerimonial, mesmo que cultural, histórico, mas que participe, que ajude a República, ajude não a República, mas ao povo brasileiro a ter uma vida mais digna, ter uma vida melhor, a preservar mais a sua memória. Então, eu sou a favor que haja esse reconhecimento, não apenas no papel, mas que esse reconhecimento se transforme também num trabalho, que a família imperial tem uma função oficial até que a República, até que a monarquia, seja restaurada. Se vai ser restaurada em 1 ano, 10 anos, 100 anos, 200 anos, não interessa. Mas até lá, esses príncipes, eu tenho certeza que todos os príncipes da Casa Imperial, eu não posso falar por eles naturalmente, mas eu tenho certeza que eles têm esse senso de serviço para com o país e para com os brasileiros, e eles estariam à disposição para servir de uma forma mais oficial, de uma forma mais ativa aos brasileiros. Eu creio que... Então eu sou a favor desse reconhecimento, né? Vamos chamar assim. Então, creio que eu cobri todos os assuntos aqui da minha cola. Eu espero que você tenha gostado do nosso Papo Real. Se você concorda com esse movimento de reconhecimento, procure o Leonardo Scherer nas redes sociais e vamos fazer desse movimento algo forte, vamos levar ao parlamento para que possa fazer desse reconhecimento uma realidade logo, porque eu tenho certeza que os príncipes ficarão muito satisfeitos de passar da ilegalidade pré-1988 para o reconhecimento devido e mais do que justo de uma família que serviu ao país com tanta dedicação e com tanto altruísmo e abnegação. Ninguém pode negar que não houve na história do Brasil nenhum chefe de governo, nenhum chefe de Estado
que possa ter sido mais nobre e mais dedicado do que Dom Pedro II, do que a Dona Princesa Isabel. A Princesa Isabel sacrificou o trono do Brasil para libertar os escravos. O assunto do racismo é um assunto presente agora. Então, vamos fazer com que esse reconhecimento se torne uma realidade. E eu quero agradecer mais uma vez a você. Continue se protegendo desse vírus, continue tomando cuidado e vamos rezar, vamos mentalizar, se caso você não acredite em oração, vamos mentalizar positivamente um futuro melhor e que nós possamos passar essa fase terrível que nós estamos vivendo agora, que mais parece o roteiro de um filme B, um filme trash, mas uma coisa que infelizmente tão séria, né, que está acontecendo, que está levando tantas vidas, vamos fazer o possível para que isso vá embora e que nós possamos reconstruir o Brasil e aqui os Estados Unidos, todos os países, que nós temos uma vida digna, porque todos nós merecemos, ou como se diz no Brasil, todos nós somos filhos de Deus. Então um forte abraço para você e até o nosso próximo Papo Real.